Abramos a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 17, no versículo 1. Vem comigo, Brasil, aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 17, versículo 1. Grande é o nome de Jesus. Se você encontrou, fala amém. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Vamos repetir todos juntos esse versículo, por favor. 1, 2, 3. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Diga para alguém: não tenha medo, campeão. Erguendo ele os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus Cristo. Amém. Pastor Alex, faça essa oração aqui, meu querido. Você é meu amigo, você é homem de Deus. Ore aqui, em seguida já vamos ministrar a palavra de Deus. Estenda suas mãos aos céus. Soberano Deus e eterno Pai que estás nos céus, graças te damos por esta manhã do Senhor trazer o teu filho de outro continente para estar conosco aqui nesta manhã. Seu congresso é internacional. Aqui está um pregador que o Senhor trouxe diretamente da América, com uma palavra ardendo em seu coração. Meu Deus, teu filho consagrou, jejuou, preparou-se para estar aqui. Que ele possa ser um canal do Senhor para nossas vidas aqui neste lugar. Honra, Senhor Deus, esta manhã cada palavra que sai da boca do teu filho. Neutraliza toda ação diabólica, e que todas as mentes presentes sejam levadas cativas à tua voz, e que todos que aqui estão possam ser impactados pelo poder da tua glória aqui nesta manhã. Se você crê, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Vamos para a palavra. Sentem-se, por gentileza, na presença do Espírito Santo de Deus. Na minha opinião, este relato é um dos mais importantes do Novo Testamento, pois comprova a veracidade das palavras de Jesus no tocante à sua deidade. A Bíblia diz, meus amados, que quando Deus veio na terra, na pessoa de Jesus Cristo, ele se pareceu como qualquer outro homem. Sentiu sede, cansaço, calor, frio, fadiga, tristezas e alegrias. Para vocês terem uma noção, o profeta messiânico Isaías, 700 anos antes de seu nascimento, descreveu como seria a aparência externa do Messias. E assim ele afirma: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O Redentor, o Filho de Deus, foi radical em assumir a forma de homem. Ele poderia, meus queridos, ter nascido em Jerusalém, que era a capital de Israel, mas todavia ele nasceu em uma manjedoura, em uma gruta, assim podemos dizer. Eu vejo aqui, meus queridos, que Jesus, ao nascer em Belém, numa gruta, passa aos seus queridos irmãos que ele seria extremamente humilde. Jesus realmente era humilde. O interessante é que o Evangelho de São João,
No capítulo 1, versículo 1 e 2 nos afirma que o verbo, o Logos de Deus, era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Percebam, o ser incriado, Jesus Cristo, veio a este mundo em forma humana, louvado seja Ele. Amados, quando Jesus assumiu de forma pública o seu ministério aqui nesta terra, aos poucos as pessoas começaram a perceber e começaram a ver que ele era diferenciado. Ele efetuou várias maravilhas, vários sinais, como por exemplo, a multiplicação de pães e peixes, pastor Reuel. Através de 5 pães e 2 peixes, ele saciou a multidão de mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças que estavam ali. Jesus Cristo era tão poderoso, meus queridos irmãos, que ele libertou um jovem possesso, um gadareno, estava possuído por 6.000 demônios. Em detrimento da autoridade que ele possuía, todos os 6.000 demônios tiveram que sair, aleluia. Durante 3 anos e meio, pastores, Jesus também curou leprosos, ressuscitou mortos, aleluia, ministrou a palavra com autoridade. Mas infelizmente, muitos em sua terra viam Jesus apenas como um profeta, uma pessoa especial, mas não criam nele como o Filho de Deus. Vou mais fundo, preste atenção. Numa certa ocasião, meus queridos, quando Jesus retorna para Nazaré, a sua cidade natal, porque Jesus foi nascido em Belém, todavia criado em Nazaré. Eu estive em Israel no mês passado e pude comprovar, pude ver ali aquela linda região de Nazaré. E Jesus Cristo, quando regressa em sua cidade, foi-lhe dada a oportunidade, na sinagoga, de abrir a Torá. E ele escolheu o livro para ler. O livro era do profeta Isaías, que é o capítulo 61, versículo 1. Para quem não sabe, era justamente a alusão ao Messias que viria sobre Israel. Mas diante de todos os presentes na sinagoga, Jesus, ao ler aquele capítulo, disse: hoje se cumpre esta palavra, hoje se cumpre aquilo que Isaías havia profetizado. Todavia, meus queridos, a mensagem de Jesus não foi muito bem digerida pelo público. Pelo contrário, ele foi convidado a retirar-se, e toda a população estava irada com Jesus. Disseram: nós conhecemos o pai deste homem, sabemos quem é a mãe dele e os seus irmãos. Eles estavam tão enfurecidos que levaram Jesus a um alto monte e tentaram lançá-los de alto a baixo. Eu estive também neste monte chamado Monte da Precipitação. Veja bem, meus amados, até os seus conterrâneos, os compatriotas de Jesus, não criam nele como Filho de Deus, não criam nele como Logos de Deus, como hoje em dia, ainda muitas pessoas espalhadas no quadrante da terra, ainda não creem na pessoa de Jesus Cristo. O outro episódio muito importante que eu quero salientar para vocês nesta oportunidade, Jesus Cristo também, meus amados, infelizmente, ele foi até mesmo descredo do seu companheiro, do seu amigo, João Batista. João Batista, quando estava no cárcere, ele indagou, envia 2 de seus discípulos, perguntando se verdadeiramente ele era o Messias, ou talvez se eles deveriam esperar um outro. Falando-lhes mais abertamente, João Batista foi o mesmo que havia dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando João Batista estava combalido no cárcere, estava ali preso, ele sentiu-se debilitado, frágil, porque todo homem de Deus tem momentos de fraqueza, de adversidades, de incertezas. E João Batista queria ter 100% de comprovação. João Batista queria saber se Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus. E ele envia 2 de seus discípulos. Só que quando os discípulos se aproximaram de Jesus e fizeram uma pergunta para ele, o bonito, pastor Liel, é que Jesus não disse: olha, eu sou o Messias mesmo, eu sou Filho de Deus. Não, Jesus respondeu os discípulos de João Batista com ação, aleluia. Ele, naquele momento, começou a purificar os leprosos, começou a curar os cegos, começou a liberar o evangelho aos pobres, ressuscitou mortos, e ele diz: diga a João Batista tudo aquilo que você está vendo e tudo aquilo que você está ouvindo, aleluia.
Sabe, meus irmãos, Jesus não era o tipo de homem apenas de palavras. Jesus era a pessoa de ação, glória. Por onde ele passava, os milagres sucediam. Por onde ele caminhava, os leprosos eram purificados. E nesta manhã, meu santo, eu estou aqui representando a este Deus. Estou aqui dizendo que vai acontecer milagres, vai acontecer cura, vai acontecer o impacto. Não é porque o pastor Fernando está ministrando, é porque ele tem poder, ele tem glória e ele verdadeiramente é o Messias prometido de Israel. Se você concorda, jogue a mão para cima, dê uma rajada de glória, deixa Deus usar a tua boca aí, vaz. O Sinédrio não cria em Jesus, a população também não. Por isso que muitos, diante dos seus algozes, diante da multidão, escolheram Barrabás em vez de escolherem Jesus Cristo. Mas em detrimento da pressão que os discípulos estavam vivenciando, a Bíblia diz no capítulo 17 de São Mateus, que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Creio eu aqui, meus irmãos, que Jesus queria compartilhar aos seus discípulos firmeza. Jesus não queria que os seus discípulos tivessem dúvidas em relação à sua deidade, à sua natureza divina. Por isso que os conduziu em particular para o monte. Provavelmente, segundo a maioria dos estudiosos, era o Monte Tabor. E no mês passado em Israel eu pude comprovar, pude ver, é um monte lindo, maravilhoso. Então todos creem que seria este monte o lugar da transfiguração de Jesus. O interessante, meus amados, é que as Sagradas Escrituras nos afirmam que geralmente Deus, quando manifestava a sua glória, era nos montes, aleluia. Foi assim com Abraão. Abraão recebeu de Deus uma palavra: sobe ao monte, Abraão, sacrifica o teu filho, que não era o único, era o segundo filho, era o filho da promessa. E quando Abraão obedece a Deus, quando ele estava no cume do monte Moriá, ele estava disposto a imolar o seu filho, mas bradou uma voz do céu, aí dizia: não faças tal coisa a Abraão. Ou seja, foi no cume do monte Moriá, onde Abraão foi aprovado e aprovado por Deus. A Bíblia também nos afirma que Moisés no monte Sinai recebeu as tábuas da lei. Foi no monte Sinai que a glória de Deus envolveu a Moisés. Também nos afirma a Bíblia que foi no cume do monte Carmelo que Elias orou e o fogo do céu desceu, consumindo a oferta de holocausto, aleluia. E foi neste monte que a glória de Jesus se manifestou aos seus discípulos. Eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Aprofundando-me nas revelações, meus queridos, o evangelista São Lucas relata-nos que Jesus subiu ao monte, não foi para jogar conversa fora. Jesus subiu ao monte, não foi para fazer piquenique, não foi para descansar. A Bíblia diz que Jesus subir ao monte foi para orar, foi para buscar a presença do Pai. E a oração, pastor Reuel, era uma marca do ministério de Jesus. Jesus realmente era um homem de oração, aleluia. Antes de escolher os discípulos, Jesus orou. A Bíblia diz, meus amados, que durante o batismo de Jesus, ele também orou ao Pai. Orou antes de efetuar milagres, sinais e maravilhas. Orou até mesmo quando foi rejeitado pelos moradores de Betsaida, de Corazim e de Cafarnaum. Jesus orou antes de expulsar demônios. Jesus orou no Getsêmani. Jesus orou também na última Santa Ceia, quando também descobriu que lá estava o Judas, o traidor, que teria entregá-lo aos seus inimigos. E Jesus também, meus amados, orou para que os discípulos recebessem o Espírito Santo. Mas na minha concepção, preste atenção, uma das orações mais lindas que Jesus fez quando esteve na cruz do Calvário. Jesus falou ao Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Louvado seja Ele. É por isso, meus amados, que me
milagres aconteciam no ministério de Jesus. Abrindo um parênteses aqui nesta manhã, meus amados, estamos num congresso renomado, reconhecido, um congresso missionário. Hoje, a grande lacuna da nossa geração é a falta de oração. Existem pessoas, meus amados, que não oram mais 30 minutos, 1 hora. Existem pessoas que não consagram mais as suas vidas. Eu ainda sou do período, pastores, que subi ao monte constantemente para buscar, para orar, para receber o renovo de Deus. É por isso que permeia tanta frieza nos púlpitos, tanta frieza nas igrejas, é porque o povo está orando pouco, meus irmãos. O povo tem clamado pouco. Nós temos que mudar esta história. Se Jesus, o Filho de Deus, orou, quanto mais nós outros que estamos aqui nesta terra. A oração, aleluia, eu sinto a presença dele aqui. A oração vai proporcionar renovação para as nossas vidas. A oração vai liberar sobre vocês o milagre da parte de Deus. Eu sinto ele aqui. E a Bíblia diz que Jesus, enquanto ele orava, o seu corpo foi transfigurado diante de seus discípulos. Louvado seja ele. E a palavra transfigurado no original grego é chamado de metamorfo. A palavra metamorfo significa transformação. Naquele momento, minha gente, verdadeiramente ele deixou-se conhecer aos discípulos. Repito, Jesus era Deus, Jesus caminhou com os homens no corpo de homem, mas no monte ali, Tabor, ele, aleluia, em sua infinita grandeza, em sua infinita divindade, deixou-se conhecer aos discípulos como ele verdadeiramente era. Eu sinto a presença dele aqui, aleluia. O seu rosto era claro como a luz do sol, isto é lindo, suas vestes eram resplandecentes, e Jesus Cristo estava ali, minha gente, conversando com Moisés e com Elias, falando acerca do que iria suceder em Jerusalém, através de sua crucificação. Simão Pedro estava dormindo com os discípulos. Para variar, eles dormiam bastante, meus irmãos. Mas quando eles acordaram, ficaram extasiados, porque viram Jesus glorificado, como também ao seu lado Moisés e Elias. Para quem não sabe, Moisés representava a lei e Elias representava o maior profeta monárquico de Israel. Com certeza, meus irmãos, Simão Pedro ficou extasiado, maravilhado, contente com aquilo que ele viu. 3 personagens, Jesus, Moisés e Elias. Naquela época, como nos dias de hoje, Moisés e Elias é muito respeitado no meio do povo judeu, minha gente. Até hoje, eles reverenciam esses 2 personagens. Mas o interessante, vem comigo Brasil, é que quando eles conversavam, Simão Pedro interrompe a oração dos 3. Simão Pedro era sempre impulsivo, e ele interrompe o diálogo, querendo fazer média com Jesus, com Moisés e com Elias. Disse Simão Pedro: mestre, bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, um para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Naquele momento, minha gente, o Simão Pedro queria equiparar Jesus com os demais. Simão Pedro não sabia o que estava falando. E tem muita gente assim, precipitada, que não tem sabedoria naquilo que fala. Enquanto Simão Pedro estava falando, uma nuvem luminosa os envolveu e foi ouvida, aleluia, através da nuvem, uma potente voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi, aleluia. Aquela nuvem não era uma nuvem de neblina, não era uma nuvem natural, era a nuvem da glória do Deus Todo-Poderoso. Foi a mesma nuvem que estava no Monte Sinai, e a voz que foi ouvida era uma voz potente, uma voz envolvente, uma voz perene, e aquela voz trouxe medo aos discípulos, meus amados. E foi a mesma voz que se escutou no tocante ao batismo de Jesus no Rio Jordão: este é o meu filho amado. E foi a mesma voz que os gregos escutaram em Jerusalém na festa dos tabernáculos. E ouça-me, a mesma voz foi ouvida no cume do monte, e os discípulos tremeram de medo. Revelação para você, abrindo um parênteses, todos aqui são sabedores que Elias foi arrebatado aos céus em um redemoinho. Elias não morreu, mas o que me chama a atenção é que Moisés também estava ali conversando com Jesus.
e pedindo a Deus revelação, e o Espírito Santo me concedeu, e eu quero compartilhar para todo o Brasil nesta manhã. Na verdade, meus amados, Moisés, ele não morreu. Moisés, ele também foi arrebatado aos céus. Eu tenho prova para te dizer. Se Moisés tivesse realmente morrido, não estaria conversando com Jesus ali, porque Jesus não conversa com mortos. Senão nós iríamos abrir aqui a doutrina espírita, meus irmãos. A Bíblia diz que quando Moisés subiu lá no cume do Monte Tabor, ele estava sozinho. E no capítulo 34 de Deuteronômio, não foi Moisés que estava escrevendo, foi uma outra pessoa, um outro personagem. Na concepção deste, realmente Moisés havia sido morto. Mas cá entre nós, para haver um cortejo fúnebre, tem que ter defunto, minha gente. E ninguém sepultou o corpo de Moisés, ninguém viu o corpo de Moisés, ninguém sabe o que aconteceu. Eles deduzem, Moisés morreu. Morreu coisa nenhuma, meu filho. Moisés apareceu vivinho ali no Monte da Transfiguração. E eu vou ainda mais fundo, no período da grande tribulação, quando o mundo estiver um caos, Deus enviará as suas duas testemunhas. Uma terá poder sobre o fogo e a outra terá poder sobre a água. Quem é isto? É Elias e Moisés. Por isso que Jesus estava conversando com aqueles dois personagens que eram os mais importantes do Antigo Testamento. Grave isto: Simão Pedro queria construir tabernáculos para os três, mas foi interrompido pela voz. Deus não queria que Simão Pedro construísse tabernáculo para Moisés nem Elias. Deus queria que apenas um tabernáculo pudesse ser erigido naquele dia, naquele lugar. Sabe, minha gente, orando a Deus, e o Espírito Santo falou fortemente ao meu espírito. Hoje em dia, a nossa geração está construindo tabernáculos para homens. A nossa geração está proclamando muito mais nome de certos personagens bíblicos do que o nome de Jesus. Há pregadores que de 10 mensagens, 9 são sobre o Antigo Testamento e apenas 1 é sobre Jesus no Novo Testamento. Há pessoas que só falam de Moisés, mas não pregam sobre Jesus. O segredo não é Moisés, o segredo não é Elias, o poder está em Jesus. Aleluia! A Ele ouvi, meu irmão, a Ele reverenciai, a Ele proclamai, a Ele adorai. O negócio está tão sério, minha gente, que estão até construindo fã-clubes para pregadores, fã-clubes para cantores. Está uma vergonha esse negócio, minha gente. Nós temos que abrir a guarda do nosso coração para construir tendas apenas para a pessoa de Jesus. Vocês querem ver? Tem pessoas que são tão geladas porque construíram tenda para homens. É por isso que não dão glória a Deus, não festejam, não celebram, não sentem nada. É porque a comunhão com eles é com os homens. Mas desta manhã eu quero te convidar, meu santo, você que é missionário, você que está me escutando no Brasil, nos Estados Unidos agora, construa a tenda apenas para Jesus Cristo, aleluia, porque Ele sim merece glórias, honras e louvores. Eu sinto a presença dEle aqui. Tem alguém sentindo Jesus aqui nesta manhã? Se você está sentindo Jesus nesta manhã, levanta nessa cadeira aí, profeta, erga a mão para o céu, solte um braço de glória, deixa Deus usar a tua boca agora aí, vá. Duricalabachuri candarai. Adore, adore, adore. Abacalaquiosanda. Levante a mão, segure a sua mão. Aleluia. Erguemos tendas apenas para Jesus. Alabioxui canarrassuri candaraia. Que oxalá, nesses dias atuais, as mensagens possam ser mais cristocêntricas, mensagens que falam acerca de Jesus. É por isso, meus queridos, que é importante nós lermos a epístola aos Hebreus, porque o escritor fala abertamente que Jesus era superior à lei, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos anjos, aleluia. Vou mais fundo, Jesus é superior aos demônios, a Satanás, a macumba, a feitiçaria, a obra das trevas. É por isso que nós não podemos temer, é por isso que o crente é vitorioso, porque segue a pessoa de Jesus Cristo, aleluia. O apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, descreve-nos a glória desse Cristo glorificado, desse Cristo poderoso, aleluia. Ele diz assim, minha gente: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é
a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. É Jesus Cristo que merece toda a honra neste congresso. É Jesus Cristo que vai te batizar com o Espírito Santo. É Jesus Cristo que vai remover esse câncer. É Jesus Cristo que vai libertar a tua alma. É Ele. Diga o nome de Jesus, diga Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Aleluia. Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Uma pergunta, meu santo: para quem você está construindo a sua tenda neste congresso? Para quem? É para pregador, é para cantor? Você vê que para dar nota, para observar, você está no lugar errado, meu santo. Isso aqui não é júri, isso aqui não é programa de calouro. Aqui não é lugar de ver defeito, está repreendido. Aqui é lugar de adorar Jesus, é lugar de fazer missão. E missão é Ele, camioça. Se você não amar Jesus, você não vai contribuir. Se você não amar Jesus, você não vai entregar o seu dízimo. Se você não amar Jesus, tu não vais fazer nada. Mas se você realmente construir uma tenda para Jesus, eu lhe garanto, você vai ter uma experiência poderosa com Ele. Quantos aqui querem ter uma experiência com Deus? Joga a mão para cima, dê uma rajada de glória! Aleluia! Jesus os levou ao alto monte, em particular, e ali transfigurou-se diante deles. O que é isto? É o sobrenatural, é a confirmação da divindade do Filho de Deus. Meus amados, somos informados que hoje em dia, aqui no Brasil, preste atenção, há uma grande quantidade de cristãos fora das igrejas, desigrejados, apartados, extraviados, pessoas que já congregavam, pessoas que já participavam de cultos, mas hoje estão no mundo. É alarmante o número, é alarmante. E um dos fatores, meus amados, que tem levado essas pessoas a abandonar a Jesus, abandonar, melhor dizendo, a igreja, é porque no fundo eles não tiveram uma experiência sobrenatural com Jesus. Eu já tive experiências com Deus há mais de 25 anos atrás que eu não esqueço. Pastor Eliel, numa certa ocasião, lá no interior do Brasil, nós subimos ao monte com os nossos irmãos, e ali orando, eu vi com os olhos abertos uma nuvem flamejante sobre minha cabeça, e não era visão de olho fechado, era visão de olho aberto. Fogo de Deus, nuvem, glória, manifestação visível de Deus. A nossa geração está cética, a nossa geração está incrédula, a nossa geração, meus irmãos, está buscando em shows a resposta que somente Jesus tem para dar. Vou falar tudo esta manhã. Quem vai segurar a nossa mocidade nas igrejas não é piquenique, não é quermesse, não é apenas subir para fazer festinha, não, meu irmão. O que vai segurar a nossa mocidade, o que vai segurar a nossa geração na igreja é uma experiência poderosa, única, é uma experiência potente com esse Cristo glorificado, pastor Alex. Nós precisamos buscar experiência com Deus, minha gente. Tem pessoas que já não creem mais no batismo do Espírito Santo. Tem pessoas que não creem mais no arrebatamento. Tem pessoas que são tão geladas que perderam o fervor espiritual. Mas eu creio que hoje, nesta manhã, Deus vai compartilhar com muitos de vocês algo extranatural, sobrenatural, e este é o poder de Cristo através da pregação do Evangelho. Eu quero perguntar aqui se tem alguém que veio aqui nesta manhã receber e provar do sobrenatural. Levanta da sua cadeira, porque eu quero orar para a sua vida agora. Levanta a sua mão aí. Pastores, eu não tenho unção para dar para ninguém, mas o meu Pai tem. Jesus Cristo glorificado tem, aleluia. Ele tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. É Ele que nós estamos proclamando. Inclusive, pastores, fui informado,
há vários anos atrás que os muçulmanos estão se convertendo. Não é pela pregação de um pastor, é porque eles estão tendo sonhos e revelações com Cristo glorificado. Eles estão vendo, não é aquele Cristozinho frágil, não é aquele Cristo franzino em certas igrejas. Eles estão vendo Jesus Cristo transfigurado, aquele Jesus que tem olhos como chamas de fogo, aquele Jesus que tem os pés como latão reluzente, com vestes resplandecentes, voz como de muitas águas. É este Jesus que os muçulmanos estão vendo, Jesus de cabelos brancos, aleluia. E nesta manhã o poder de Jesus Cristo glorificado vai ser compartilhado aí. Começa a receber aí. Eu não estou com medo de Satanás, de oração contrária. Está repreendido, Satanás. Cai por terra, demônio. Eu estou cheio da glória, do poder de Deus, e eu sei que Deus vai fazer milagres aqui nesta manhã. Ore, ore, todos, aleluia. Sobrenatural de Deus. Quando Saulo esteve indo a Damasco no caminho, subitamente ele foi surpreendido pela glória deste Cristo glorificado. Ele cai por terra e Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Daquele dia em diante, pastor Eliel, a vida dele nunca mais foi a mesma. Porque assim, quem tem uma experiência com Jesus é diferente, prega diferente, canta diferente, ora diferente. Quem tem experiência com Jesus não é crítico. Quem tem experiência com Jesus passa por vale, passa por desertos, adversidades, mas ele não larga, não abandona. Ele é fiel, ele é crente, ele ora, ele busca. Mas pessoas que estão na igreja só para o oba-oba, não vai aguentar, meu irmão, a pressão não, meu filho. Porque os dias são difíceis, dias de tribulação, dias de perseguição. Mas aqueles que passaram, aleluia, pelo monte da transfiguração, vão permanecer firmes até o arrebatamento da igreja. Eu quero ver aqui, se tem crente que quer receber mais deste Deus, receba! Adore. Uricalabachuri Candaranda. Adore. Jesus. Vamos fazer algo diferente. Vamos quebrar protocolo aqui, meus irmãos. Coloque a mão no ombro desse vaso que está do seu lado aí e libere sobre a vida dele o sobrenatural. O sobrenatural. Aleluia. Você que me assiste na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, Deus está te visitando aí, vaso. Tu vai ser cheio novamente do Espírito Santo. Não desiste da chamada, porque Deus tem algo poderoso com a tua história. Recebe aí, recebe cura. Seja liberado agora, libertação. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ore. Uri halabashuri candaraia. Sobrenatural de Deus. Sobrenatural. Chega de culto metódico. Chega de religiosidade. Chega de bater cartão na igreja. Não, minha gente, Deus tem muito mais. Deus convidou Pedro, Tiago e João para viver algo diferenciado. Isto é, presença manifesta de Deus. Senhor, abre os olhos dos teus servos. Senhor, impacta o nosso Brasil. Jesus, sacode a nossa nação. Manda esta corrupção para o quinto dos infernos. Adore, candaquiossá. Tinha pessoas que era cheia do poder, hoje está vazio. Não peça, Senhor, me renova. Já começou o derramar de Deus. É o sobrenatural de Deus. Alabioxui, candarasturi, candaraia. Recebe aí, vaso, recebe. Ore por alguém agora, receba. Ore por alguém agora, porque a glória se manifesta aqui. Estou cheio da glória. É o o extra-natural. Jesus se transfigurou aos seus discípulos. Jesus quer se manifestar na sua vida hoje, agora, nesse exato momento. Quero convidar aqui rapidamente todos os missionários, todos os pastores, todos aqueles irmãos que estão no púlpito primeiramente, porque o fogo começa no altar. O fogo tem que começar aqui, pastor Rael. Quero convidar todos aqui que venham aqui no altar correndo, porque vai vir uma glória sobre a vida de vocês. O Espírito Divino,
o Espírito do Cristo glorificado vai se manifestar. Eu creio. Uricalabachuri candaraia, que nesses últimos dias o ceticismo vai ser removido dos púlpitos. Eu acredito numa ação diferenciada deste Cristo ressuscitado, glorificado, aleluia. Eu acredito que vai ter pessoas hoje aqui, vão retornar para os vossos lares turbinados, nutridos, cheios, abastecidos, aleluia, pela glória deste Cristo glorificado. Levanta a mão aí, profeta, levanta a mão, não olhe para o pastor Fernando agora. Eu quero que você busque uma renovação, busque um enchimento, um relacionamento com Cristo glorificado. Abaioxui calabassuri candarai. Vai recebendo, aleluia. Você que está no meio desta multidão, está sedento, não aguenta mais frieza. Você que quer hoje o sobrenatural, saia correndo do seu lugar no meio da multidão, meu santo. Vem aqui no altar receber, venha receber a glória. Adore, venha receber. Duri halabashuri candaraia. Eu creio que existe uma geração ainda que não abriu mão da glória desse Cristo glorificado. Eu acredito nesta geração que tem um remanescente como Pedro, Tiago e João, que querem mais de Cristo. Jesus surpreendeu aqueles três. E pastor Reuel, Deus vai surpreender neste congresso. Deus vai surpreender neste congresso. Descansa o teu coração, aleluia. Levante as mãos e adore, É a glória de Deus aqui, é a glória do Cristo glorificado, aleluia. Uricalabachuri candaraia. Santo, poderoso, Pai, eu preguei a tua palavra, e neste momento eu solicito que os teus servos que aqui estão, possam receber a unção deste Cristo glorificado. Começa a receber, pega essa unção de Deus aí, receba a unção de Deus, recebe a unção de Deus, recebe a unção do Cristo, receba. Arabachuri candarai. Eu não te conheço, mas o meu Deus te conhece. Recebes tu hoje um novo nível espiritual, seja cheio. Abaquiosalabacandaraia, rabaquiosandarai. Prepare, porque tu vais caminhar norte, sul, leste, oeste. O Espírito Santo fala comigo. Há uma glória que estará sendo derramada. Pega esta unção aí, vaso. Poder de Deus. Não é poder de pastor Fernando, não é poder da minha oratória, é o poder do Cristo glorificado. É o poder do Cristo glorificado. Receba a glória. Davi, seja renovado, seja cheio. Pega essa glória aí, recebe aí. Abaquiolabachuri candaraia. Desceu a glória. É a glória do Cristo glorificado, meus irmãos. É a glória do Cristo glorificado, missionários. Deus irá usar vocês com uma dimensão nova. Katuki narrasai. Uri halabachuri candaraia. Vem aqui, homem, que ossá. Deus toca na tua opressão, Deus toca na tua saúde, Deus está ampliando os teus dias, Deus está renovando a tua saúde física. Recebe também uma nova unção. Pega essa unção de Deus agora. Adore. Receba aí, cheio, batizado, renovado, impregnado da glória do Cristo glorificado. Oratória não faz isso, meu filho. Seminário ajuda, mas não é tudo. Tem que ter presença de Jesus, tem que honrar o nome dele, aleluia. Uricalabachuri candarai. Pastor Reuel, está acontecendo milagres aqui agora. Pai falou comigo, está acontecendo milagres. Tumores estão sendo expelidos, pessoas até na internet estão sendo visitadas. Receba! Meu Deus, Shukiha, Uricalabachuri, vai recebendo aí. Não para de adorar. Cheio. Quer mais de Deus? Vem aqui, meu filho. Quer mais? Vem aqui, corre, não tem muito tempo. Quer mais de Deus? Vem aqui, corre. Quem quer mais de Deus? Toca no homem de Deus aqui, corre. Uricalabachuri, enche. Pai, levanta essa geração do Brasil, Pai. Levanta eles. Pega essa unção aí. Cheio de Deus,
mais de Deus, mais de Deus. Pregue mais sobre Cristo, proclame Jesus, fale dele. Este congresso é para ele. Urihalabashuri Candaraia. Seja cheio de Deus aí no teu banco, aí onde você estiver. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que andou por esta terra fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus de Nazaré, vem aqui, meu santo, que arde no teu coração o desejo de pregar a palavra com mais intensidade. E nesta manhã, Deus marca o teu ministério. Eu tenho muitos discípulos, meu filho, muitos discípulos que eu orei há mais de anos atrás desse mesmo congresso, que hoje são pregadores, pastores, estão levando a semente nos 4 cantos desta terra. E nesta manhã, Deus te marca com a glória. Recebe! Aleluia! Diga o nome de Jesus, aleluia! Diga o nome de Jesus, diga Jesus, Jesus, Jesus. Não pare, meu filho, não pare. Jesus transfigurou-se diante de seus discípulos. Eles viram Jesus como ele realmente era. Tem Jesus ainda que está preso. Lá no pessoas que pensam que Jesus é um Jesus franzino. Para com isto. Jesus está sentado à direita do Pai. E ele retornará nesta terra com poder e com majestade. Ubi halastubi candaraia. Abacalabaque. Levanta a mão para o céu, levanta a mão para o céu. Eu vou receber. Levante as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus agora. Aonde houver uma mão levantada, tantos que estão aqui em cima, os que estão aqui embaixo. Tem gente que está aqui, meu Deus, que tem um sonho de um dia pregar aqui nesse altar. Tem gente que está aqui, Senhor, que tem um sonho de um dia ser usado, assim como o pastor Fernando Peterson e tantos outros pastores que estão aqui nesse altar. Senhor, eu vou contar até 3 e no 3 eu te peço, derrama aquilo que o Senhor preparou ainda mais para esta manhã. É 1, abre a tua boca e vai glorificando, abre a tua boca e vai glorificando, abre a tua boca e vai glorificando. É 2, eu já vejo uma nuvem de glória que está sobre este lugar. 2,5, prepara para dar o teu maior glória. E quando eu disser 3, toca na mão da pessoa que está do teu lado. É 3, toca na mão dele, toca na mão dela, toca, toca, toca. Receba, 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 receba. Deus está mudando histórias aqui. Receba de Deus aí. Receba, olha lá. Olha o que Deus está fazendo. Pegou ali, pegou aqui, pegou lá, pegou, 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 pegou. Receba, receba. Você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais será a mesma. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, aonde o pastor Fernando está tocando, veja o que Deus está fazendo aí, receba, receba, você aqui embaixo, receba, receba, levante as tuas mãos, levante as tuas mãos, levante as tuas mãos, receba, receba na palma da tua mão, receba. E como cumprimento, toca nessa pessoa que está do teu lado. Pode tocar. Isso, passa para ele. Passa o que Deus está te dando. Passa o que Deus está te dando como prova do chamado de Deus na tua vida. Toca, 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 toca. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus.